E aí, pessoal, como é que vocês estão? Beleza? Eu queria trocar ideia com vocês hoje sobre um conceito que Byung-Chul Han traz pra gente na Sociedade do Cansaço. O livro é pequeno, né? Mas também não quer dizer nada, tem uma versãozinha menor de bolso. Mas Han usa muitos conceitos que, se a gente não pega referência, se a gente não entende o que é que ele está querendo trazer ali, mesmo que a gente continue ali a leitura, né? Algumas coisas não ficam claras, a leitura fica chata, maçante, e aí o pessoal acaba desistindo. A minha intenção aqui é explicar meio que cronologicamente esse conceito, o uso desse conceito pela filosofia, né? Esse conceito de negatividade vem da filosofia alemã, e a intenção é explicar esse conceito para facilitar a leitura, e no final eu quero trazer como que esse conceito de negatividade se liga, se encontra com a própria teoria queer, né, que é justamente esse tensionamento, esse pensamento, essa criação do novo, o lidar com o diferente, né, a gente vai falar bastante disso aqui, então vem comigo. Se for curtindo o conteúdo, curte, comenta, compartilha, manda para alguém que também precisa saber, precisa entender e não pode desistir dessa leitura, beleza? Bom, vamos começar pelo conceito de negativo, né? A palavra negativo já vem com um certo julgamento do senso comum, né? Vai sempre remeter a gente a algo ruim, um fracasso, uma falta, algum erro, né? E quando o Byung-Chul Han começa a falar que a negatividade está desaparecendo, a nossa reação acaba sendo meio automática, né? Tipo, mas isso não é bom? O desaparecimento dessa negatividade, a gente viver numa sociedade positiva, né? Que é o que ele fala que isso não seria benéfico, não seria interessante pra gente, né? Só que ao decorrer do texto, Han vai associando isso ao burnout, ao estresse crônico, à ansiedade constante, né? Ele associa o burnout à falta de negatividade. E aí a gente fica meio, tipo, sem entender se você não pega, não entende esse contexto e da onde que vem, né? Porque isso realmente vai travar o resto do entendimento, pelo menos ali dos 3 primeiros capítulos do livro. E é muito importante para você continuar entendendo o que, que ele vai dizer depois no final, né? Do ser a sociedade do cansaço mesmo, né? E aí a intenção aqui é esclarecer o uso desse termo, porque, por exemplo, ele vem de uma filosofia alemã, né? A gente vai voltar lá para o século XIX para falar de Hegel, a gente vai falar do século XX de Adorno, que tensionou ainda mais esse termo, né? Esse conceito. Mas para Hegel, por exemplo, no século XIX, né? A negatividade é literalmente o que move a realidade, a criação da realidade, a experiência, a criação do novo, né? A negatividade, ela vai aparecer dentro do próprio processo dialético. E aí, para explicar a dialética aqui pra gente, ela vai ser um modelo de confronto de ideias em busca de uma verdade, uma tensão de ideias que faz surgir o novo. Quando uma ideia nega a outra, cria-se uma terceira opção que Hegel vai falar que esse é o trabalho do pensamento. Hegel sugere pra gente, né, que sem a negatividade não há esse movimento e, por consequência, não há transformação. Ele vai sustentar que a negatividade é literalmente esse confronto e que é a partir desse confronto que cria-se o novo. E aí Han vai citar Hegel no livro, né? Eu tirei uma passagem aqui. Para Hegel, é precisamente a negatividade que mantém viva a existência. E Hegel está sugerindo pra gente, né, que tudo que existe só continua existindo por causa dessa transformação constante, né? E essa transformação vai acontecer literalmente pela negação. E aí isso seria tipo, você só muda porque algo em você é negado, seja para bom ou para ruim, né? Uma ideia, ela só vai evoluir porque ela é confrontada, né? As nossas relações, os nossos relacionamentos, eles só vão se transformar por conta dessa tensão, né? Então, esse tensionamento, ele é importante, né? Essa tensão entre os pensamentos é o que vai criar um novo, porque literalmente para Hegel, o próprio pensamento é trabalho. O pensamento, ele é trabalhoso, ele é gerador de algo. Bom, eu acho que tá ficando claro até aqui, né? Qualquer coisa vocês vão comentando aqui se for ficando buraco. Mas no geral, o que vai contra aquilo que eu tomo como verdade, o que nega a minha verdade é justamente o que vai possibilitar que o novo apareça, né? E aí é nesse confronto que as coisas vão deixando de ser só ideias e vão ganhando forma. Por isso que o pensamento é criador
da existência, da experiência, da realidade, né? É nesse confronto, literalmente, que as ideias deixam de ser ideias e criam forma na realidade, são materializadas, né? E aí isso tem um efeito importante, porque se há esse confronto que produz o pensamento, esse confronto também molda a relação que eu tenho com o que é diferente de mim, né? Com o outro que é diferente de mim, com o que do outro me nega. A minha relação com o diferente muda, né? E é literalmente esse trabalho do pensamento que vai permitir que a nossa relação com o outro seja diferente. Bom, beleza, para Hegel a negatividade aparece no processo dialético de confronto de ideias para se tirar uma verdade diferente, né? Se aquela verdade me nega, então a partir desse confronto cria-se uma verdade diferente, né? E aí Adorno vem, no século XX, né? Pega essa ideia e joga mais lenha na fogueira, porque ele vai propor uma dialética negativa. A dialética, no caso, por conta desse tensionamento entre esses pensamentos fazer-se chegar em outro lugar, e o negativo porque é justamente a negatividade que não deixa o pensamento se acomodar, né? E eu fico pensando muito na câmara de eco, por exemplo, das redes sociais, né? Até falei hoje disso lá no meu Instagram, que a gente começa na câmara de eco a ver aquilo que só faz sentido pra gente, o que é confortável, o que confirma, né? O que não vai exigir muita revisão, o que não vai exigir um questionamento constante. E aí esse confronto, esse questionamento, ele vai desaparecendo. E é justamente esse confronto que Adorno está tentando preservar na dialética negativa, né? Porque é justamente nesse encontro que o pensamento vira trabalho. Lembra? A gente já está juntando as coisinhas que a gente está conversando aqui. E Adorno reforça, então, que a dialética negativa é essa crítica, é essa fricção, é a recusa da simplificação do próprio pensamento, né? E isso que impediria a nossa própria realidade, o certo, o normal, de ser fechado, de ser vago, do certo ser simplesmente natural. Tô usando algumas palavras já pra gente já entender onde que eu vou chegar depois com a teoria queer, né? E sem a negatividade, não há o questionamento desse normal, desse natural. Você entende onde a gente tá querendo ir com esse pensamento, né? Peraí, mas segura esse pensamento da importância da negatividade, da geração desse trabalho, do pensamento, da ficção, né? Segura isso porque Han vai fazer um paralelo com o pensamento de Foucault, que Foucault vai descrever que até o século XIX a gente viveu numa sociedade negativa, né? Que foi a sociedade disciplinar, que era baseada em limite, proibição, disciplina, oposição, né? Sempre o sim e não. E Han pega toda essa tradição e vai falar pra gente que a nossa sociedade mudou de um regime de negatividade para um regime de positividade. Só que isso de jeito nenhum quer dizer que a gente está mais feliz, que a gente está mais livre, né? Que Han vai argumentar muito que a sociedade da positividade ela é baseada em desempenho, incentivo, motivação, excesso, infinitas possibilidades, né? Que agora o discurso do limite é yes we can, né? A gente pode, tudo é possível para quem tem vontade, né? Seja 1% melhor hoje do que você foi ontem. O famoso discurso neoliberal, né? E essa é basicamente a crítica da sociedade do cansaço, né? Que acaba sendo um pouco contraintuitiva, né? Porque a gente tá falando que a negatividade é bom e a positividade é ruim. Mas no caso, o que Han tá trazendo pra gente é que essa positividade ela não vai libertar, ela vai esgotar o sujeito, né? Sem a negatividade não vai ter o limite, não vai ter a pausa, não vai ter a resistência, não vai ter a interrupção, né? E a gente poderia começar a falar aqui, por exemplo, das relações trabalhistas, porque é justamente aí que surge o sujeito do desempenho que Byung-Chul Han vai incansavelmente tratar aqui pra gente, né? O sujeito do desempenho, ele não vai parar, ele não pode falhar, né? Eu vou me explorar cada vez mais buscando essa realização profissional, pessoal, social, né? E é interessante que nunca é num sentido de culpabilizar o sujeito, né? No caso, Han mostra pra gente que a sociedade se modificou e nesse ciclo de aceleração a gente perdeu a noção de tempo e espaço, né? Eu não vou incumpridar muita conversa aqui, mas dá uma pesquisada depois sobre a teoria da aceleração social de Hartmut Rosa. A teoria da aceleração social dele
vai falar que a gente como indivíduo, nós perdemos essa noção de tempo e espaço, de velocidade, né? Enfim, o celular, o smartphone, a rede social, o visualizar, né, na hora, enfim, tudo isso fez a gente perder essa noção de tempo e espaço. Dá uma pesquisada aí nessa teoria da aceleração social. Porque, de qualquer forma, o resultado que Han quer trazer pra gente dessa sociedade do desempenho, dessa falta de negatividade, desse excesso de positividade, é o burnout, a depressão, a ansiedade, o TDAH, etc, né? Que é fruto da sociedade de desempenho pela falta da negatividade. E aí a negatividade aqui pra gente é justamente isso, né? Ele vem de toda essa filosofia de tudo que interrompe, limita, nega, cria a tensão, o desconforto, porque aí é a partir dessa tensão que a realidade vai se transformar, né? O próprio material vai se transformar a partir desse questionamento, porque o pensamento é trabalho, né? Agora você entendeu, eu não poderia começar falando o vídeo disso, mas agora vocês entendem o que eu quero trazer aqui. E aonde que tudo isso vai encontrar a teoria queer pra gente? No caso é interessante que a própria teoria queer, né, vai trabalhar exatamente nesse movimento que Adorno propõe da dialética negativa, né? Butler, por exemplo, vem dessa tradição que a gente está conversando tudo aqui, né? A teoria queer, né, ela vai começar a questionar essas categorias de gênero, sexualidade, identidade, e não necessariamente criar um outro pensamento correto, mais certo, né? Mas olhar para o que está dado como normal, o masculino, o feminino, e colocar tudo isso em questão, tensionar esses pensamentos, né? Por que que isso é assim? Pode ser diferente? Como? Quando? Barulho de rua, aqui é realidade, ao vivo. Quando, como, isso é construído historicamente, isso é natural, né? A teoria queer vai trazer pra gente literalmente esse desconforto, essa tensão, vai fazer a gente perceber a partir desse questionamento que esses conceitos, né, não são naturais, foram historicamente construídos, né? Por isso que o pensamento é trabalho para Hegel. E aí é nesse sentido que a teoria queer vai funcionar para tensionar e não deixar o pensamento se acomodar, né? Não deixar o pensamento simplificado, que era o medo de Adorno, por exemplo, né? Que é o que Adorno quer trazer pra gente quando ele vai propor a dialética negativa. Tensionar, deslocar, abrir espaço literalmente pro que parecia normal, óbvio, né? E questionar esses conceitos de normalidade. E isso conecta diretamente com o que a gente estava falando, com a relação com o diferente, né? Porque, literalmente, se a gente não questiona, se a gente não trabalha, se a gente não trabalha com essa estranheza, a gente vai acabar caindo de novo nessa simplificação, nessa naturalização do que é histórico. E é literalmente isso que a teoria queer vai mostrar pra gente, né? Desnaturalizar o que foi historicamente construído. E aí a gente passa, né, essa negatividade que Byung-Chul Han tenta trazer aqui pra gente, não é mais só teoria, né? Ele é literalmente uma forma de manter em aberto essa conceitualização, né? Sem fechar, sem engessar esses termos de masculino e feminino, por exemplo, desse exemplo que eu tô dando aqui, né? E permitir, literalmente, que a partir desses dois pensamentos que se negam, que se encontram, né? Que se tensionam, cria-se um pensamento novo, né? E isso que a rede social vem tirando da gente, por exemplo. E por exemplo, a máxima da teoria queer, né? Mostrar que o que foi tratado como verdade, como normal, como natural, pode ser diferente. Beleza? Pessoal, a ideia não é substituir a leitura, inclusive eu quero trazer esses pontos para vocês, pra gente insistir cada vez mais na leitura, né? Porque eu tenho algumas outras coisas, por exemplo, eu quero fazer uma análise do que Byung-Chul Han fala da vida ativa de Hannah Arendt, né? Que é muito interessante, principalmente a gente tá falando de tolerância ao estranho, ao diferente, ao outro, né? Arendt fala justamente disso, por exemplo, quando ela vai falar do totalitarismo, né? Byung-Chul Han vai modificar algumas coisas no pensamento, até porque ele mostra pra gente essa mudança da sociedade, mas muita coisa ainda nesses pensamentos fazem sentido e tem muita coisa que a gente pode estar trazendo pra cá. Beleza? Brigadão pra quem ficou comigo até aqui. Curte, comenta, compartilha. Um abraço, até a próxima.